no capítulo 16, no versículo 16. Marcos 16, 16. Eu vou ler primeiro esse versículo para iniciar. Nós vamos ter uma palavra de oração. Glória a Deus por esse barulhinho das folhas aí sendo passadas, né? Das Bíblias Sagradas, aleluia. A Escritura diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Toda a igreja, vamos repetir isso? Diga assim: quem crer e for batizado será salvo. Diga assim: quem, porém, não crer será condenado. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Papai de amor, papai de graça, queremos te louvar pelo privilégio que temos de nos reunir aqui como igreja, como família espiritual, mas também hoje, de uma maneira específica, te agradecemos, porque nós estamos participando de uma genuína festa, porque a tua palavra diz, Senhor, que o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Nós cremos nisso. Portanto, hoje é um dia de festa, porque se existe festa no céu, existe festa na terra também. Nós estamos aqui para celebrar que hoje nós testemunharemos pecadores se arrependendo do seu pecado, e pessoas que a partir de agora viverão uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque nós reconhecemos que o verdadeiro crescimento de uma igreja não é simplesmente com o número de pessoas crescendo, mas é com pessoas que estão nascendo de novo. Pai, nós queremos santificar esse momento do compartilhar da Tua palavra, que haja um espírito de reverência, que haja um espírito, ó Pai, de temor, mas também de fome e sede da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, presta bastante atenção. Hoje eu quero trazer uma explanação muito simples e prática a respeito da doutrina do batismo, a respeito daquilo que está acontecendo aqui hoje. E eu li esse verso introdutório, obviamente para partir desse pressuposto as minhas primeiras considerações, mas de uma maneira específica, eu poderia resumir a mensagem de hoje em 3 pontos, as 3 coisas que alguém que se batiza é liberto. Quando alguém se batiza, essa pessoa agora é livre de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Ela é liberta de quê? Mas é claro que é necessário que haja um entendimento então, daquilo que está sendo realizado através do batismo. Irmãos, eu confesso que eu me emocionei muito durante toda a nossa adoração, não apenas pelo motivo que pela graça de Deus eu posso testemunhar, que enquanto os nossos irmãos estavam ministrando aqui, eu pude sentir de maneira palpável e real a presença de Deus manifesta no nosso meio. E fora esse fato, que por si só já é completamente pleno, irmãos, é um dia de muita alegria nós vermos pessoas nascendo de novo, porque isso testifica o evangelho que está sendo pregado. O nosso objetivo é que pessoas possam nascer de novo. Como eu disse aqui enquanto eu orava, nós não queremos crescer por intermédio de migração, pessoas saindo de outras igrejas e vindo para cá, por mais que é claro que como nós reconhecemos que apenas existe uma igreja, é normal que pessoas saem de um lugar e vão para outro, está tudo bem. Se você tiver a direção do Espírito de frequentar outro lugar, está tudo bem. Por outro lado, irmãos, o nosso foco como edificação é ganhar vidas, ganhar pessoas para Jesus, tirar pessoas do inferno e ver essas pessoas sendo salvas. Agora vamos lá, qual é a relação entre salvação e batismo? Qual é a relação entre o novo nascimento e o batismo? E é interessante, irmãos, e eu já disse isso aqui em outras cerimônias de batismo, que esse versículo que nós acabamos de ler, foi um dos versículos mais discutidos durante a Reforma Protestante. Inclusive,
Há quem diga que houve uma discussão em retirar o capítulo 16, ou até mesmo essa parte, o final do capítulo 16, do cânon sagrado. Mas aprove a Deus preservar a Escritura da maneira como nós a temos hoje. Agora, obviamente, tudo isso se deu por uma busca por entendimento do que está escrito aqui. E é interessante que eu li aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada, é uma versão que eu reconheço que eu tenho um apreço pela fidelidade que ela tem, e aqui nós vemos, por exemplo, lendo nessa versão, que parece que tem algo que, se não for explicado, pode surgir uma dúvida, porque aqui diz o seguinte: quem crer e for batizado, será salvo. Então é como se parece que tem dois pré-requisitos para a salvação. Quais seriam esses dois pré-requisitos que nos parece aqui? Crer e se batizar. Só que por outro lado, aqui diz: quem porém não crer, será condenado. Agora, interessante que na segunda parte, não está escrito assim: quem porém não crer ou não se batizar. Porque você pode pensar assim: pastor, e se o camarada creu e não se batizou? Como é que é? Ele é condenado ou não é? Porque na hora de falar de salvação está escrito crer e se batizar, mas na hora que fala da condenação só fala de não crer. Então você percebe que é necessário, que carece de uma explicação. Quantos creem nisso? Então vamos lá. Primeiro lugar, se aqui está escrito que a não condenação se dá simplesmente pela pessoa não crer, de maneira muito explícita, nós temos a afirmação que a salvação está relacionada à fé. Inclusive, você pode se lembrar que a hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação da Bíblia, ela tem várias leis. E eu amo uma lei hermenêutica que pode ser resumida com uma frase: a Bíblia explica a Bíblia. O que isso significa? Que se porventura você estiver em dúvida de algum tema da palavra de Deus, e talvez você não esteja tendo muito entendimento de um texto em específico, você pode recorrer a outro texto para te ajudar a interpretar o texto que você tem dúvidas. Mas se nós fôssemos falar de salvação, e eu então te fizesse essa pergunta, e você não tivesse lido Marcos 16, e eu perguntasse, então, vamos lá, me conta uma coisa: para ser salvo, tem que se batizar? Sem ler Marcos 16, você precisaria então de se recorrer a outro texto. E eu posso falar um texto um tanto quanto bastante conhecido? Jesus virou para o ladrão na cruz, para um dos dois, sim ou não? Porque ele estava lá crucificado entre dois ladrões. Um deles creu no momento da morte que Jesus era o Messias. Um deles, no último suspiro do relógio da vida, reconheceu quem Cristo era. Irmãos, em todas as eras, a salvação sempre está centrada na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, como que uma pessoa era salva? Crendo que ele viria, crendo na promessa de Gênesis 3,15, que nasceria descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Enquanto Jesus estava aqui na terra, a salvação se dava por meio daquela declaração semelhante à de Pedro, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 13, lá em Cesaré de Filipe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em outras palavras, eu reconheço quem tu és. É por isso que tantos foram salvos. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras palavras, quando aquele cego disse filho de Davi, aquele cego estava falando: eu sei quem tu és. Tu és aquele que fora profetizado por Isaías, nos capítulos 10 e 11, que é o rebento de Jessé. Ou seja, o filho de Davi, o descendente do rei, que é o verdadeiro rei, o rei prometido. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas crendo que Jesus viria. Durante os dias de Jesus na terra, as pessoas eram salvas crendo que ele era o Messias. Hoje,
as pessoas são salvas crendo que ele veio e morreu na cruz por nós. Volta para a cena do ladrão. Um daqueles que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, então, reconheceu quem Jesus era. E o que naquele exato momento, Jesus então disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu te pergunto, se Jesus, sem entrar aqui no mérito, que isso eu precisaria de muito tempo, pastor, o que é o paraíso? Pastor, aonde que estão as pessoas que morreram? Isso é outro assunto, não precisa você se preocupar agora. Agora vamos lá, deixa eu falar uma linguagem bem simples aqui. Quando Jesus se refere ao paraíso, é claro que ele estava se referindo ao lugar de onde estão as pessoas que não foram condenadas. A maneira mais simplista de você então entender é reconhecer isso, que o paraíso, Jesus fez referência a um lugar onde estão os salvos. Agora, se aquele ladrão estaria com Jesus no paraíso, naquele exato momento após a morte, eu te pergunto, o ladrão teve tempo para se batizar, sim ou não? Não teve. Agora, o ladrão foi salvo, sim ou não? Sim. Então, a minha consideração introdutória, para eu te falar só dos 3 pontos que eu trouxe, é que você não é salvo porque se batiza, mas você se batiza porque foi salvo. Eu repito, você não foi salvo porque se batizou, mas você se batizou ou se batizará porque foi salvo. Então, exemplo, hoje nós estamos recebendo aqui muitos visitantes que talvez vieram prestigiar um dos que estão hoje tomando essa decisão. Tem algum visitante aqui que você está visitando a nossa igreja? Sejam muito bem-vindos, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. E abrindo um parênteses, aqui na nossa igreja, sempre que alguém nos visita pela primeira vez, a gente entrega uma lembrancinha. Por quê, pastor? Só porque a gente é gente boa, entendeu? Então, no mundo hoje tem muita gente chata, a gente decidiu ser gente boa. Tem gente que está sendo transformada ainda nessa decisão. Eu estou brincando, não, é verdade, tem gente mesmo que está sendo transformada. Olha aqui para mim, minha esposa mesmo acha que eu estou sendo transformado. Eu acho que eu sou gente boa, ela acha que eu estou no processo, aleluia, glória a Deus, né? Só lá em casa, para quem está rindo, Deus te abençoe. Então, quando você descer as escadas na hora de ir embora, vai ter voluntários posicionados para te dar uma lembrancinha, tá bom, visitantes? Glória a Deus por isso. Fecha parênteses então, olha aqui para mim, amados, você pode estar aqui nos visitando, e vamos supor que você fala assim, pastor, eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Se você fala que crê, mas não tem uma atitude compatível, provavelmente você não creu. E aí que está o ponto. Eu acredito que todos os salvos, todos os nascidos de novo se batizam. Então, o ladrão na cruz, ele só não se batizou porque ele não teve jeito. Não teve como se batizar, ele estava morrendo. Por isso que nós podemos sim pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão no leito da morte, e se elas crerem, elas serão salvas. Você sabe, o meu pai hoje está vivo por um milagre, mas ele creu no Senhor Jesus no leito da morte. Ele teve câncer, leucemia no estado terminal, e ele recebeu a visita de um pastor, de um homem de Deus que pregou o evangelho para ele. No dia 31 de maio de 1994, no leito da morte, meu pai confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se ele tivesse morrido, ele estaria no paraíso com o Senhor, mesmo se ele não tivesse tido a oportunidade de se batizar. Agora, Jesus foi tão bom, que Jesus não apenas salvou meu pai, Jesus também curou meu pai. E sabe o que meu pai fez? Quando ele sai daquele leito do hospital, ele se batiza. Pastor, e nós poderíamos talvez batizar alguém no leito do hospital? Sim, é por isso que você tem um batismo com aspersão. Aqui na igreja Emaús, nós não acreditamos que o batismo é mais ou menos poderoso de acordo com a sua forma. Nós batizamos por imersão,
por alguns motivos, inclusive o fato de ser simbólico. Mas se alguém estiver no leito, talvez da morte, e quiser se batizar, nós podemos sim batizar por aspersão e não tem nenhum problema, amém por isso? Agora volta para cá. Então, irmãos, se você que não se batizou, você diz que crer no nome do Senhor Jesus, e você tem uma resistência para se batizar, talvez você não creu, porque você nunca se envergonha daquilo que você é apaixonado. Por isso que o Senhor Jesus diz: quem não tiver vergonha de mim aqui, eu também não vou ter vergonha dele diante do meu Pai. E quem que está falando isso? Aquele que é o caminho. O único caminho que te leva ao Pai é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o caminho que te leva ao Pai. Agora presta bastante atenção. Todos os salvos se batizam. É por isso então que quem não crer será condenado. Mas todos aqueles que crerem, a salvação estará junto com a fé. O batismo estará junto com a fé. Porque o batismo é a confissão pública de fé. Então, irmãos, eu vou te falar as 3 coisas então que você é liberto quando você se batiza. Em primeiro lugar, e aqui obviamente eu posso fazer referência então à salvação, já que nós estamos crendo. Agora só um parêntese, só Deus sabe quem creu de verdade. Então tem a possibilidade de alguém só tomar um banho de piscina? Tem a possibilidade de alguém batizar só por um rito religioso e não crer com o coração? Tem. Se você só tomou um banho de piscina e não creu de verdade, quero te contar uma coisa: você não está salvo. Você não é salvo por rito religioso, você é salvo pela genuína fé que está no seu interior. Agora, partindo do pressuposto que as pessoas que vão descer as águas genuinamente creram, então uma pessoa que se batiza, ela pode se alegrar, porque em primeiro lugar, ela está livre do inferno. Ela está livre do inferno. Não simplesmente ou apenas porque se batizou, mas porque creu. Então, a primeira libertação é a libertação do inferno. Irmãos, sabe por que você é livre do inferno? Vocês que vão se batizar, presta bastante atenção, que hoje eu vou te ensinar uma coisa, que você vai levar isso para a sua vida. Você é liberto do inferno por causa de uma coisa: da misericórdia de Deus. Presta bastante atenção. Deus, Ele é 3 coisas, na realidade Deus é tudo, né? Mas presta atenção nessa explicação. Eu quero destacar aqui 3 coisas que Deus é. Deus é justo, Deus é misericordioso e Deus é gracioso. Você sabe por que você ia para o inferno? Você ia para o inferno por causa da justiça de Deus. Você ia para o inferno porque Deus é justo. Você sabe por que as pessoas que não creram vão para o inferno? Porque Deus é justo. Diga assim: as pessoas condenadas irão para o inferno por causa da justiça de Deus. Aleluia! Dá um glória a Deus. Esse glória a Deus é difícil. Esse eu reconheço que é muito difícil. Mas já começa daí. Se você duvida do caráter de Deus, então você não serve esse Deus. Apenas pessoas que não duvidam do caráter de Deus celebram a justiça divina. Tem muita gente que prega contra a justiça, é porque não conhece o caráter divino. As pessoas vão para o inferno porque Deus é justo. Por quê? Por causa do pecado. E daqui a pouco eu vou finalizar falando sobre o pecado, você vai entender algo. Agora, você então ia para o inferno por causa da justiça. Mas eu tenho uma segunda consideração a respeito disso. Sabe por que você não vai mais para o inferno? Por causa da misericórdia. Diga assim: a justiça de Deus me leva para o inferno. Mas fala assim: a sua misericórdia me tira do inferno. Olha que coisa poderosa. Pastor, o que é misericórdia? Vem comigo. Fala assim: justiça é Deus dar o que a pessoa merece. Ponto.
Todas as vezes que alguém faz justiça, alguém está dando o que outro merece. Nós amamos a justiça, graças a Deus pela justiça. Você sabe, o maior problema de um desarranjo social é quando não se vive justiça. O maior problema de uma falta de... Presta atenção, olha para a sociedade. O caos social, ele é produzido sempre que a justiça não está acontecendo da maneira correta. Quando não tem justiça, o resultado é caos. A justiça é uma ordem. Nós amamos a justiça. Nós somos pela justiça. Nós somos pelas leis, inclusive as leis de Deus. Então, a justiça é você receber o que você merece. Exemplo, vamos supor que você é um CLT. Chega no final do mês, o seu patrão toma uma decisão maravilhosa. Sabe qual é a decisão que ele toma? De não pagar o seu salário. Aleluia. Então, ele vai ter uma reunião com você e fala assim, ó, estou aqui para te agradecer, você trabalhou para mim o mês inteiro, tá bom? Mas nesse mês eu tomei uma decisão, eu não vou te pagar. Se você escuta uma coisa dessa, sabe qual é a primeira frase que vem na sua mente? Isso não é... Por que não é justo? Porque você não recebeu o que você merece. Quero te falar uma coisa, todos nós merecíamos o inferno. Diga comigo, todos nós merecíamos o inferno. Por que, pastor? Porque todos nós nascemos pecadores. Mas daqui a pouquinho eu vou falar disso, porque essa é a terceira libertação e eu estou na primeira. Então vou me segurar aqui. Justiça é Deus te dar o que você merece. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Olha que engraçado, irmãos. Misericórdia é quando alguém decide poupar a pessoa de sofrer o que ela merecia sofrer. O que é uma pessoa misericordiosa? É alguém que não dá para a pessoa o tratamento que ela merecia receber. Exemplo, vamos supor que alguém que é alguma autoridade sobre uma pessoa, decide poupar a pessoa de algo que ela sofreria se essa pessoa fosse apenas justa. Ela está sendo misericordiosa. Às vezes, pode ser que tenha algum dia, que um pai decide agir com misericórdia para o seu filho. Às vezes o filho aprontou, o filho merecia uma disciplina, o pai decide não disciplinar. Presta atenção, não estou aqui falando de criação de filhos, a aula de criação de filhos, sei lá em novembro, tá bom? Os filhos precisam ser disciplinados, mas pode ser que em algum momento específico, um pai decide, em algumas circunstâncias, ser misericordioso, que é o quê? Naquele momento, não dar o que aquela pessoa merecia. A justiça de Deus te leva para o inferno, mas a misericórdia de Deus te tira do inferno. Diga assim, vocês que vão batizar, fala assim, eu não vou mais para o inferno, por causa da misericórdia divina. Agora, tem o terceiro ponto, justiça divina, misericórdia divina, em terceiro lugar, a graça divina. Sabe o que é graça? Graça é o nível mais profundo de relacionamento. Você tem a justiça, que é você receber o que merece. Você tem a misericórdia, que é você não receber o que você merece. Mas em terceiro lugar, você tem a graça. Graça é quando você recebe o que você não merece. De novo, justiça é receber o que merece. Misericórdia é não receber o que merece. Graça é receber o que não merece. A justiça te condena, a misericórdia te livra do inferno, mas a graça te leva para o céu. Você não vai para o céu por causa da misericórdia divina, você vai para o céu por causa da graça divina, porque você não merece o céu,
Você não merece. E Deus decidiu te dar o que você não merece. Por isso, que como Paulo diz aos Efésios, nós somos salvos pela graça divina. Mediante o quê? A fé. Oh, irmãos. Você sabe, eu sei que para alguns aqui, fala, pastor, isso é a coisa mais básica da fé cristã. É isso, hoje nós estamos celebrando aqui o novo nascimento. Hoje nós estamos celebrando aqui pecadores se arrependendo do seu pecado. Oh, irmãos, eu vou morrer falando isso. Essa é a primeira libertação quando você se batiza. Você é livre do inferno. A justiça te leva para ele, a misericórdia te tira dele e a graça te dá o céu. Essa é a primeira libertação. Lembre-se, você não foi salvo porque se batizou ou se batizará, mas você se batiza porque foi salvo. Primeira libertação, libertação do inferno. Segunda libertação. Qual é a segunda libertação que alguém que se batiza tem? Diga assim comigo, a libertação. Diga mais alto, a libertação do mundo. Ô irmãos, presta bastante atenção em algo. Nós ainda não estamos no céu. Por ainda não estarmos no céu, nós precisamos de reconhecer que nós habitamos em um mundo caído. E o mundo é um sistema de governo. Todos nós aqui estamos nesse lugar. Então, exemplo, quando a terra foi assolada por uma pandemia global, você estava aqui no meio do caos. Você estava passando por todos os perigos que qualquer pessoa estava passando. Ou exemplo, em um contexto de recessão econômica. Infelizmente, existem momentos na história de recessão econômica. Nesses momentos, qualquer cidadão que vive uma sociedade, às vezes de um país, por que é tão importante, por exemplo, nós que somos iluminados pelo Espírito Santo, termos uma boa consciência, por exemplo, com o tema política, porque isso vai influenciar diretamente na sua vida. Então, pensa que tolice seria um cristão não querer discutir políticas públicas. O engraçado é que quando a gente fala de política, tem muita gente que não sabe o que é política, não sabe o que é política pública. Tem muita rasura, inclusive no meio dos crentes, que fica apenas arrotando ideologias, mas não sabe a essência daquilo que nós estamos construindo. Então presta bastante atenção. O fato é, em um contexto de recessão econômica, qualquer pessoa pode sofrer as consequências de, por exemplo, morar em um país que está quebrado. Isso pode atingir você. Então você percebe, irmãos, que muita coisa acontece no mundo. No mundo nós temos enfermidades, no mundo nós temos várias atrocidades. Mas sabe o que é poderoso? O batismo é um símbolo de que você é liberto do mundo. Fala, pastor, como assim ser liberto do mundo? Sabe o que é louco? É como se mesmo estando no mundo, você pode viver uma vida em que o mundo não tem mais efeito em você. Pastor, mas isso é loucura. Sim, é sobrenatural. Não tem explicação natural. Pastor, qual é a base bíblica para você afirmar isso? Por causa do nosso tempo eu não vou abrir, mas deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é o símbolo do batismo no Antigo Testamento? O símbolo do batismo no Antigo Testamento é a travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Você sabe que a tipologia bíblica mais básica do Antigo Testamento, da Velha Aliança, é a libertação do povo do Egito. Deus tinha um povo, esse povo estava no Egito, ou seja, esse povo estava debaixo da opressão, do domínio de Faraó. Na tipologia bíblica, o Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para Satanás, e Moisés, o libertador, aponta para Cristo. Na tipologia, por exemplo, do livro de Êxodo, está claro isso? Deus usa Moisés para libertar o seu povo da escravidão de Faraó e conduzi-los a um lugar que Deus havia prometido.
Na nova aliança, o que aconteceu? O Senhor Deus, Pai, enviou o seu Filho para nos libertar desse mundo. O mundo, você que é crente há muito tempo, você já ouviu uma frase: o mundo jaz no maligno. Quantos já ouviram essa frase? O mundo jaz no maligno. Por quê? Porque Satanás está operando aqui. Por isso, por exemplo, eu citei política. Posso contar uma coisa? Nunca crie um político de estimação achando que é algum governante natural, um governante aqui humano, que vai ter poder de libertar a nossa nação. Deixa eu contar uma coisa: quem liberta é só Deus. Só Deus que liberta. É claro que nós queremos pessoas éticas, coerentes, justas, mas a nossa esperança de sermos livres do mal está em Deus. Agora, vem comigo. O povo saiu do Egito. Lá no Egito, Faraó governava e oprimia. Agora, qual é o símbolo maior da saída do povo de Deus no Egito? É a travessia do Mar Vermelho. Algo poderoso ali aconteceu, porque quando eles passaram pelo mar, primeiro que já é sobrenatural, o mar se dividir. Quando eles passaram, o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus, mas naquele momento o mar se fecha, e aquele exército morre, fica para trás. Sabe o que significa isso? Olha aqui para mim, aquele povo já tinha começado o processo de saída do Egito, mas apenas quando eles passaram pelo Mar Vermelho, que Faraó ficou para trás. Você sabe, quando você se batiza, você está atravessando o Mar Vermelho. É apenas depois do batismo que a influência do governante desse mundo perde o seu poder sobre a sua vida. Sabe o que isso então significa? É isso mesmo, que agora é como se você estivesse uma bolha, que você não sabe explicar. Isso quer dizer que quando você ler os noticiários, e você perceber talvez notícias ruins, que estão assolando, e o que significa assolar? Pessoas ficam com medo das más notícias. Você não precisa ficar com medo de más notícias. Por quê, pastor? Porque você atravessou o Mar Vermelho. Quer dizer que agora, o que acontece no Egito, o que está acontecendo por causa do governo de Faraó, não precisa mais assolar você, porque você foi livre do império das trevas, você foi transportado para o reino da luz do Filho do seu amor. Então, exemplo, se o país inteiro estiver em recessão, em crise econômica, você pode orar: a minha empresa vai prosperar. Sabe por quê? Porque eu passei o Mar Vermelho. Esse pode ser o diagnóstico do mundo, mas a minha empresa, ela faz parte não mais do império de Faraó, ela faz parte do reino do Filho do seu amor. Então sabe o que acontece? Você pode ficar imune a coisas que acontecem. Agora, você não tem que perder os cabelos da cabeça, simplesmente porque algo de ruim aconteceu com você. Você continua crendo, porque você precisa confiar em Deus, que talvez se algo aconteceu, o Senhor vai te ensinar no meio dessa circunstância, porque Deus sim, usa coisas ruins para nos ensinar, não que Ele queira que coisas ruins aconteçam com seus filhos, mas irmãos, genuinamente nós, os nossos pés ainda estão nesse mundo, mas você pode viver aqui, como se você não estivesse. Está claro isso? Eu já contei isso aqui centenas de vezes, e eu vou contar mais uma vez. Por quê? Porque pastor ama repetir as mesmas histórias. Quando a pandemia estourou, eu fiz uma oração: 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu tomei posse. A fé que tu tens, tenha para ti. Eu poderia, irmãos, ter pegado desse vírus? Poderia, eu já peguei outros, mas pela graça de Deus, por que eu posso contar isso hoje? Porque isso é um testemunho. O que é testemunhar? Testemunhar é você contar algo que Deus fez na sua vida. O que é testemunhar? É o cego falando assim: eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei te explicar, eu só sei que eu era cego, e esse camarada aqui me fez ver.
Eu só sei de uma coisa: todo mundo ao meu redor pegou Covid, todo mundo. A minha esposa, eu não deixei de dormir com ela, eu não peguei Covid. Os meus pais, o meu irmão, todo mundo pegou. Mas você sabe, lá no primeiro dia da pandemia, eu me ajoelhei e eu falei: Senhor, esse vírus não entra na minha vida. Pastor, podia ter orado pelos amigos também, podia, podia, mas por que eu estou, podia ter orado, né, meu bem? Errei, fui moleque, né, estou brincando. Olha aqui para mim, amados, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tive uma fé no meu coração. Por quê? Porque eu fui liberto do governo de Faraó. Diga assim: eu fui liberto do inferno, e eu fui liberto do mundo. Então olha aqui para mim, você que nasceu de novo, o mundo vai perder o poder de atração na sua vida. Talvez algumas pessoas falem: nossa pastor, eu até crio no Senhor, mas parece que o mundo ainda me atrai demais. Eu quero te falar, se você já se batizou, o mundo vai perder esse poder de atração. As coisas dessa terra não vão fazer mais sentido para você. Por quê? Porque eu passei o Mar Vermelho, eu estou caminhando a terra prometida, eu estou caminhando para Canaã. Mas você sabe, a terra prometida não é apenas o céu, a terra prometida é uma vida plena aqui na terra. Ô irmãos, quando eu estou aqui adorando a Deus aqui nesse lugar, eu falo: ah, Senhor, isso aqui é Canaã, isso aqui é Canaã, isso aqui é uma vida plena, é isso aqui que eu sonhei para o meu domingo em família, é eu pegar minha família, minha esposa, minhas filhas e falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é Canaã. Isso é vida plena. O mundo está um caos, mas eu acordo todo dia falando: eu estou livre do mundo, eu estou livre a causa, o Senhor vai me sustentar, praga nenhuma chegará à minha casa, Ele acampa anjos ao meu derredor, e você confessa as verdades da palavra para você. Mas em último lugar, Gabriel, pode vir comigo? Ô irmãos, isso aqui agora é o mais profundo. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Pode vir todo o time de adoração, para parecer que está acabando. Estou brincando, está acabando mesmo. Oh, Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, irmãos, olha o versículo de número 3, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha o que está escrito aqui. Quando você se batiza, fomos batizados na sua morte. Está falando o seguinte: quando você se batiza, é como se você está sendo incluído na morte de Jesus. É por isso que o verso 2, a pergunta do verso 1, então é o seguinte: se a graça superabunda todas as vezes que pecamos, quer dizer então que nós vamos pecar mais para a graça ser mais superabundante? Não. Verso 2, de modo nenhum. Por quê? Porque como que nós vamos viver pecando, se nós morremos com Ele, ou morremos para Ele? Olha aqui para mim, você que vai se batizar, quando você se batizar hoje, você está morrendo para a sua velha vida, e você está fazendo isso para Ele. Você está falando assim: o que eu buscava mais, não faz sentido mais, porque agora eu encontrei aquele que me dá o que eu preciso. Eu não preciso mais de uma busca desenfreada por prazer, porque eu encontrei o meu tesouro.
Então, você está morrendo. O batismo é uma morte. Diga comigo, o batismo é morte. Então não faz sentido eu viver pecando. E o versículo de número 4, que eu confesso que para mim é o meu versículo preferido, sobre a doutrina do batismo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que assim como Cristo, que ressuscitou, é por isso que eu gosto do batismo de imersão, eu acho ele até simbólico. Você é sepultado com Ele na morte, para que assim como Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Mas vamos finalizar o texto, verso 6, verso 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabe o que significa? O seu andar agora vai ser um andar que se parece com Ele. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, queria muito a sua atenção. Eu preciso de 5 minutos. Quantos me dão 5 minutos? Mas o que eu vou falar agora é muito precioso. O que eu vou falar agora é o mais importante de tudo. Você que vai descer as águas, eu quero relembrar todos os cristãos. Talvez você já sabia que você tinha sido livre do inferno. Livre do inferno está apontando também para a eternidade. Você foi livre do mundo, porque livre do mundo está apontando aqui para a vida hoje. Mas aqui também, terceiro e último lugar, quando você se batiza, você é livre do pecado. Que pecado é esse? Você sabe, irmãos, quando nós falamos pecador no singular, nós não estamos nos referindo a atos pecaminosos. Nós estamos nos referindo a uma natureza que todos nós nascemos com ela. Isso é o mais profundo do novo nascimento. Infelizmente, por que a justiça de Deus condena todos para o inferno? Porque todos nós nascemos pecadores. Você não se tornou pecador quando você cometeu o seu primeiro pecado, foi o contrário. Você só cometeu o seu primeiro pecado porque você já nasceu pecador. O exemplo que há 20 anos eu dou é de uma árvore que dá os seus frutos. Tem muita gente que não entende. Aí eu sempre faço aquela pergunta: mangueira, é mangueira porque é da manga ou da manga porque é mangueira? Eu faço ela bem rápido para ninguém entender nada. Dando aula a vida inteira nos cursos de formação cristã. Quem aqui acha que a mangueira é mangueira porque é da manga? Aí levanta uma galera. Quem aqui acha que ela é da manga porque ela é mangueira? Aí levanta outra galera. Eu falo, quem não acha nada? Aí levanta todo mundo. Mas sabe, a mangueira, ela não é mangueira porque ela dá manga. Pensa assim, o que será que essa bicha é, hein? Aí apareceu a primeira manga e você fala, nossa, ainda bem, eu estava morrendo de medo dela ser bananeira. Não, filho, deixa eu te contar uma coisa. Ela só deu a primeira manga porque ela já foi plantada com uma semente de mangueira. Se a semente foi plantada, é impossível dar outro fruto. Uma árvore, uma mangueira, ela não é mangueira porque ela dá manga, é o contrário. Ela dá manga porque ela já é uma mangueira. Mesmo que nenhum fruto ainda tenha aparecido, a identidade dela está firmada através da semente
em que ela foi plantada. Infelizmente, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi amaldiçoada. Por causa do pecado de Adão, a consequência do pecado do primeiro homem é que agora o segundo homem já nasceu com a semente do pecado. Por isso que você, pai de nenês, precisa ensinar o seu filho que não pode morder e ensinar o seu filho a beijar. Eu te faço uma pergunta: por que você tem que ensinar ele que ele não pode morder? Porque ele já nasceu sabendo morder. Que loucura é essa? Como que um neném aprende a morder? Por outro lado, para beijar você tem que ensinar. Isso é só um exemplo, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque todo ser humano nasce com a natureza do pecado dentro dele. Você não é pecador porque você comete pecados, não. Você comete pecados porque já é pecador. Então é como se o ser humano é uma árvore, a pecadeira. Tem a bananeira, a mangueira e a pecadeira. Mesmo que estão, por exemplo, você que está aí esperando um bebê, você está gerando um pecadorzinho no seu ventre. Seu ventre está gerando um pecador, ele vai pecar. Por isso, deixa eu te contar uma coisa, sabe aqueles irmãos que estão ali servindo seus filhos? Não tem babá ali tem profeta e pregador. Nós não estamos ali cuidando do seu filho, para você ter um encontro com Deus, nós estamos pregando o evangelho para as crianças, porque ali naquelas salas estão vários pecadorzinhos, que precisam de arrepender dos seus pecados. Por que a gente não batiza bebê? Porque se o batismo é para arrependimento, nós precisamos, aqui na igreja, temos trabalhado a idade de 11 anos, não tem uma regra, o que não está escrito, a gente entende e coloca. Por quê? Nós só queremos o seguinte, não errar. E uma coisa, qual que será que às vezes, talvez, pode ser que tenha algumas crianças que já tenham um entendimento antes, pode ser que sim, a gente pode abrir exceção, pode abrir, mas o que nós queremos é ter certeza do seguinte, cara, tem que ser uma idade que o indivíduo tem consciência do que é pecado, e não só do ato, mas da natureza. Sabe o que significa então? Vamos cantar Tu És, pode ir todo mundo devagarzinho, Tu És, aquela coisa, você está aí brincando de slap, aquele negócio, vamos lá, olha aqui para mim. Então, presta atenção, nós somos uma árvore, éramos uma pecadeira, agora veio o segundo Adão. Se eu fosse ser profundo aqui, eu iria falar com você sobre a lei das ofertas no Antigo Testamento, que você tinha, por exemplo, o holocausto, mas você tinha oferta pelo pecado e pela culpa. Muita gente, meus alunos de Levítico no seminário já me perguntaram, pastor, por que tinha oferta pelo pecado e oferta pela culpa e tinha também oferta do holocausto? Porque um exemplo, oferta pelo pecado e oferta pela culpa eram ofertas que tratavam os atos pecaminosos, mas o holocausto era uma oferta que tratava o pecado no singular, a natureza. A cruz do Calvário é o holocausto perfeito. Então deixa eu te contar uma coisa, você que vai se batizar hoje, você inclusive, infelizmente, ainda vai cometer pecados. Você sabe qual é o motivo de você ainda cometer pecados? 2. Primeiro, porque você continua habitando nesse corpo que vai ser jogado fora. Mas segundo, por falta de revelação da sua identidade em Cristo. Quanto mais a sua identidade em Cristo for formada, mais você tem revelação de que você foi livre do pecado. Então eu estou aqui para te falar uma coisa, você não vai mais servir o pecado como escravo. Sabe por quê? Porque agora a sua natureza foi trocada. Agora você é santo. Mas você fala, pastor, eu conheço os meus defeitos,
eu não sou santo. E você não era pecador porque você pecava. Você era pecador por causa da sua natureza. Por que você aceita que era pecador por causa da natureza, mas não aceita que você é santo por causa da sua nova natureza em Cristo Jesus? Fala, pastor, mas o camarada aí, acabou de converter e ainda está escorregando. Calma. Sabe por quê? Porque os frutos ainda vão aparecer. O que ele precisa então? Ele precisa de irmãos em Cristo que vão relembrar quem ele é. Ele precisa de gente, não que vai condenar, mas gente que vai mostrar. Deixa eu te contar uma coisa, isso não combina mais com você, porque você já foi livre do mundo, você já foi livre do pecado. E aí sabe por que pessoas que depois que batismo, elas começam a trocar os seus guarda-roupas, começam a trocar as suas amizades, elas começam a trocar os seus hábitos, começam a trocar os lugares que elas frequentam, porque elas começam a ter revelação: uau, eu não sou mais a mesma pessoa. Mas quem te contou? Ele me contou. Ele que está aqui dentro, Ele me contou. Terceiro e último lugar, você é liberto do pecado. A sua natureza foi trocada, a sua natureza foi transformada. Agora você é santa. Mesmo que o diabo queira falar no seu ouvido quando você errar, você tem que falar: Senhor, eu te peço perdão, porque isso que eu acabei de fazer não representa quem eu sou. Você sabe, quando as minhas filhas erram lá na minha casa, teve um dia que uma filha ficou com medo, e ela mentiu para nós. Nós viramos para ela, nós não viramos para ela e falamos assim: ô, sua mentirosa, não. Nós falamos: filha, sabe o que você fez? Não é quem você é. O que você fez não combina com você, porque você não é mentirosa. Por isso, você não precisa de mentir. Você não precisa de mentir, porque você não é mentirosa. Você é verdadeira. Portanto, você, filha, pode falar a verdade. Quando nós reafirmamos a identidade, a luz vem. E sabe o que acontece? Essa pessoa começa a ter os seus hábitos transformados. Fique em pé onde você está.